No vídeo de hoje vou falar sobre investimentos no Brasil, bolsa, fundos imobiliários. Será que está na hora de comprar? Será que está tudo muito barato? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, lembrando que não é uma dica de investimentos, mas sim a minha opinião pessoal. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu assisti um vídeo do Thiago Nigro no canal Primo Rico, onde ele fala que o Brasil está muito barato, e eu concordo que está muito barato, mas eu discordo do ponto de que pode ser um momento bom para comprar e quero colocar aqui meus argumentos ao longo desse vídeo. Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixa o like, clique no sininho e fique à vontade na seção dos comentários. Também existe aí um botão de hype em canais pequenos, geralmente eu estou percebendo isso, e se aparecer para vocês, clique aí, pois vai ajudar bastante. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse indicador que aparece no vídeo do Primo Rico, que é preço-lucro. Então, o preço-lucro atual está em torno de 9,74 vezes, ou seja, abaixo aí de uma média histórica de em torno de 12 ponto alguma coisa. Então, preço-lucro está abaixo da média para o Ibovespa, para o Brasil. O que mais? Desde 2016, então, o Ibovespa estava sendo negociado aí a 40 mil pontos e agora está sendo negociado a 129 mil pontos. E aqui o Thiago Nigro dá o exemplo seguinte, que um ano depois, aí, onde a bolsa estava sendo negociada muito barata, em 40 mil pontos, a bolsa subiu 60%, 3 anos depois 97%, 5 anos depois 200%, subiu de 40 mil para 120 mil pontos, que enfim, é próximo do patamar que estamos agora, certo? Então ele dá esse exemplo de que em outro momento onde a bolsa estava muito barata, que era ali em torno de fevereiro de 2016, janeiro, fevereiro de 2016, houve uma grande valorização e de fato isso aconteceu. Mas por que isso aconteceu então? Houve uma mudança política significativa no Brasil. Para quem não se lembra, teve o impeachment da Dilma e o Temer assumiu e as políticas econômicas mudaram bastante desde então. Então, não foi sem motivo que a bolsa se valorizou. Geralmente, inclusive, o mercado financeiro costuma antecipar os eventos. Então, logo que uma mudança política positiva do ponto de vista econômico acontece, a bolsa começa a refletir isso mais rápido do que a própria economia. E foi basicamente o que aconteceu, então, nesse período que vai de janeiro, fevereiro de 2016, até alguns anos para a frente, certo? Então, seguindo aqui, ele fala também sobre fundos imobiliários e ele mostra aí que o preço sobre valor patrimonial está descontado. Então, para vários segmentos aí de fundos imobiliários, o preço está abaixo do valor patrimonial, o que de fato é interessante, significa que o ativo está barato. E aqui ele mostra também o Ibovespa versus EBITDA, ou seja, o EBITDA seria como se fosse o lucro operacional, que aumentou bastante nos últimos anos, mas o preço da bolsa não acompanhou, não aumentou junto. Então pode ser que o lucro baixe ou que o preço da bolsa suba aqui, então de fato está descolado, o que pode indicar também que a bolsa está barata. Só que tem um problema aqui. Quando a gente, e esse gráfico aqui não está no vídeo do Primo Rico, quando a gente traz o rendimento da bolsa, a valorização da bolsa, do Ibovespa, para o dólar, a gente observa que, na verdade, considerando a variação cambial simplesmente, sem nem levar em consideração a inflação que também existe no dólar, a gente vê que a bolsa vem se desvalorizando desde 2011. Então, os problemas políticos e econômicos no Brasil são muito sérios, muito graves e muito antigos. Há quem diga que os problemas eles começaram a surgir aí desde a época da proclamação da República. Mas o fato é que, se analisarmos o Ibovespa em dólar, desde 2011 houve até uma perda aí de valor nesse período. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de valorização em reais, porque muitas vezes a desvalorização da nossa moeda pode acabar mascarando aí o que de fato aconteceu com os nossos retornos. A gente pode ter um retorno nominal e um retorno real negativo. Então um retorno nominal positivo, mas um retorno real negativo. Ou seja, a gente
aumentou aí a quantidade de reais, mas o nosso poder de compra com essa quantidade de reais acabou diminuindo em relação ao passado. Por quê? Porque antigamente a gente comprava muito mais coisa com a mesma quantidade de reais. A inflação faz com que o nosso dinheiro perca poder de compra. A inflação, por definição, é expansão de base monetária e uma das consequências aí é a perda de poder de compra da moeda. Então, bom, o que eu quero dizer aqui, e eu vou fazer uma referência com a Argentina. De fato, o Brasil, os ativos aqui no Brasil estão muito baratos, fundos imobiliários, ações, mas isso não está acontecendo à toa, porque a gente tem um problema de gestão aqui no Brasil, e não é de hoje, e não parece ter nenhuma perspectiva de melhora. Algumas pessoas acham que em 2026 não, 2026 isso pode mudar, a gente vai ter um período de eleições, mas não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer, não temos certeza do que pode acontecer, e eu particularmente não vejo nenhum cenário claro de melhora institucional aqui no Brasil, o que pode fazer com que a bolsa aqui continue barata e, além disso, desempenhando mal em relação a ativos internacionais, como o dólar, por exemplo, e como o Bitcoin, o ouro e outros ativos que, inclusive, recentemente se valorizaram bem mais do que o dólar. Então, pode ser aí um engano pensar que, pelo fato da bolsa estar barata, pode ser que ela se valorize aí no curto e médio prazo. Agora, eu concordo que se se for perceptível um caminho claro para o desenvolvimento econômico no Brasil, que eu não estou enxergando ainda, daí sim, eu acho que pode ser um momento interessante comprar, porque de fato está tudo muito barato. E o paralelo que eu quero fazer é com a Argentina. Então, para quem não se lembra, o Milei entrou na Argentina em novembro de 2023 e desde então a bolsa, o MSCI, o ETF de Argentina aí, que é basicamente a bolsa aí, o ETF que replica aí a bolsa da Argentina, se valorizou mais de 100% em dólar. Então, é uma valorização realmente incrível quando a gente compara aqui com a valorização pífia do Ibovespa, que inclusive se desvalorizou em dólar. A gente vê que uma valorização de mais de 100% em dólar é realmente incrível. E por que isso aconteceu? Bom, então a Argentina estava há muito tempo já numa situação econômica terrível, não tão terrível quanto a Venezuela, por exemplo, e pior do que talvez a situação atual do Brasil, mas o trajeto, na verdade, o caminho é muito parecido, com uma diferença de intensidade entre esses países. Então temos na Venezuela uma economia muito mais devastada, na Argentina uma mudança de rota, então, que aconteceu aí com a eleição do Milei, e no Brasil estamos seguindo para o mesmo caminho, para o precipício, digamos assim. Bom, então o que aconteceu? O Milei foi eleito em novembro de 2023 com a pauta, uma das principais pautas aí de melhorar, de facilitar o empreendedorismo, facilitar os negócios na Argentina. E para quem acompanha o canal, provavelmente ouviu eu falando aqui sobre índices de liberdade econômica, como o da Heritage Foundation, e os países onde os países que têm a melhor qualidade de vida, geralmente tem também muita facilidade para empreender, para fazer negócios, então tem essa correlação muito interessante, que inclusive eu estudei no meu mestrado de economia. Bom, então o fato é que houve uma mudança política significativa e reverteu aí essa tendência de inflação altíssima, de hiperinflação e caos político-econômico na Argentina. Então, eu particularmente eu comprei a ETF da Argentina exatamente nesse período e tive uma valorização aí muito boa dessa compra desse ativo. Mas eu só fiz isso, então, quando eu vi que havia um sinal claro de mudança. Eu não fiz isso em todos os outros períodos onde, de fato, a Argentina estava muito barata. Eu fiz isso quando eu percebi uma mudança, um potencial de mudança claro na Argentina, porque a gente nunca sabe durante quanto tempo o caos vai continuar. Pode ser que a Argentina, no caso, nesse cenário, poderia ser que a Argentina continuasse aí rumo à Venezuela e a gente não sabe onde que o Brasil vai parar. O fato é que está barato, mas eu prefiro esperar aí um momento claro de mudança de tendência, que foi exatamente o que aconteceu na Argentina. E aqui algumas notícias recentes. Então, a Argentina registra queda forte na taxa de pobreza, que passa de 52,9% para 38,1%. Então, isso foi há 3 semanas aqui. Também, no dia 21 de janeiro, a notícia sobre o superávit recorde de quase 18 bilhões de dólares aí na Argentina. E outras notícias aqui
que falam sobre a economia argentina. Então, basicamente isso que eu estou esperando para comprar Brasil, para comprar fundos imobiliários, ações no Brasil por um preço mais baixo, é basicamente uma mudança clara política, algo próximo do que aconteceu com a Argentina, mas pode ser que a situação piore muito ainda antes de começar a melhorar. Então, essa aqui foi o meu panorama geral. Lembrando que isso não é uma dica de investimentos, nem nada do tipo. Analisem os dados e tirem suas próprias conclusões. E coloquem também o que vocês acharam nos comentários. Se você gostou do vídeo, lembre-se, clique no hype aí embaixo se aparecer para você. Se não, apenas like, sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade aí na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.